Escute a pergunta da Franciele. Doutora Elizabeth, gostaria que a senhora comentasse sobre aquele documentário Surviving R. Kelly. Se a senhora tiver assistido, claro. O R. Kelly seria um narcisista ou um psicopata? Olá, como vai você? É um prazer enorme ter você hoje aqui nesse programa Doutora Beth Esclarece. Sim, eu assisti o documentário e sugiro que, se você tiver interesse em entender mais sobre codependência, vale a pena assisti-lo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido para se inscrever agora. Nossa especialidade é justamente codependência, dependência emocional, relacionamentos abusivos e narcisismo. Se você já me conhece, já pode dar o seu like e vamos começar. É importante deixar claro aqui, gente, que tudo que eu falar passa pelo ponto de vista do documentário. Eu não tenho qualquer contato direto para fazer uma avaliação técnica mais precisa, claro. Portanto, não dá para tomar o que eu vou analisar aqui como sendo a verdade do caso. Eu já disse em outros vídeos e reforço aqui que um diagnóstico não pode ser feito sem avaliação direta da pessoa e com muitos outros dados que a gente precisa obter a partir de uma anamnese ou uma entrevista psiquiátrica. Quando a gente assiste um documentário, mesmo que ele busque representar a verdade, ele mostra uma visão da situação, uma parte da história. Então vamos lá, o que é que eu notei? Bem, o documentário é bem forte, impactante e levanta várias questões sociais, culturais, políticas e de saúde mental. Logo no início, eles contam a história de vida, a infância e o progresso da vida do cantor R. Kelly, muito talentoso e famoso nos Estados Unidos, vindo de uma família aparentemente bastante disfuncional, onde ele teria tido uma infância muito difícil. Os elementos mostrados no documentário, dependendo do temperamento da criança e de outras condições, poderiam ser preditores de um transtorno mental na vida adulta. Quer dizer, uma história como aquela, ele poderia ter outros transtornos, não só aquilo que a gente nota aparentemente pela história do filme. Durante os episódios, eles mostram as mulheres que se dizem vítimas do R. Kelly, e cada uma delas entra e faz o seu depoimento, contando como tudo aconteceu, como o relacionamento ocorreu, como se desenvolveu e como terminou. E à medida que elas vão contando, o que eu percebi é que vai ficando claro as situações de love bombing, que a gente fala que é um comportamento narcisístico, de no começo do relacionamento a pessoa encher o outro, encher a bola do outro, a gente pode dizer assim, encher o outro de amor. E em seguida, pelos depoimentos, a gente nota que acontece uma desqualificação e abuso, especialmente numa fase da vida, na adolescência. Ou seja, quase todas as moças que fizeram seus depoimentos tinham tido esse relacionamento ou começado o relacionamento com ele na fase da adolescência. Fazem que elas teriam poucos recursos internos para dar conta de tamanha sedução. Pode imaginar, um cantor famoso interessado na pessoa simples, uma pessoa comum. Porque naquelas ocasiões ele já era um cantor famoso e o filme vai mostrando, ele se aproxima de garotas menores de idade e se mostra interessado nelas. É quase inevitável o deslumbre, o deslumbramento delas, pois ele surge repentinamente, representando tudo que uma garota pode sonhar na vida: amor, fama, riqueza, sucesso como cantora, algumas delas queriam ser cantoras, e poder. Fica evidente na série que ele se aproveitaria desse lugar de fama e poder para conquistá-las. E em seguida ele passaria a desqualificá-las e ser abusivo, extremamente controlador de todos os movimentos delas, isolando-as dos familiares e das amigas, dos amigos, e pelo que elas contam, ele faria uma lavagem cerebral pesada, se colocando como a única e mais importante pessoa na vida delas. Pelo que se conta no documentário, elas se tornariam como que escravas sexuais dele. É claro que a análise principal que eu vou fazer aqui é sobre essas garotas, que em boa parte são muito novas e que têm pouco discernimento ainda. E por que eu falo isso? Porque a gente sabe que o cérebro só termina o seu desenvolvimento depois dos 20 anos de idade. Então o lóbulo pré-frontal delas ainda não está bem desenvolvido. E por isso, claro, elas se mostram presas muito fáceis de um homem bem mais velho e que pode ser facilmente idealizado por elas. Por outro lado, algumas delas iniciaram um relacionamento com ele após os 18 anos. Uma coisa que me chamou muito a atenção no filme é observar os comportamentos da esposa dele, Andrea, pois ela demonstra claramente sintomas de negação, de subjugação,
de permissão para o abuso, assim, uma grande autoanulação, que estava num relacionamento onde recebia migalhas de amor, e mesmo assim continuava. No documentário, ela demonstra que chegou a ter uma depressão importante, com uma ideação suicida e que teria quase feito essa tentativa de suicídio. Esses comportamentos foram de várias das outras moças que testemunharam na série, e tudo isso fala muito a favor de codependência. Por outro lado, também fiquei bem atenta a uma moça que foi a última que foi testemunha na série, que é a Faith Rogers, que mesmo sendo muito jovem, demonstra que até iniciou algum relacionamento com ele e logo notou o modo abusivo dele e saiu do relacionamento. É importante notar que ela diz que tudo aquilo não combinava com a visão dela sobre o que queria viver, ou seja, ela não aceita o abuso e ela se coloca em primeiro lugar. Ela se impõe e sai daquela história. Isso quer dizer que ela não se deixa deslumbrar pela fama ou sedução do R. Kelly. Claro, a gente não sabe a história pregressa, a história de vida de cada uma daquelas moças, mas dá para inferir que a Faith tinha uma estrutura psicológica forte, com boa autoestima e que demonstra bem mais saúde mental do que as outras garotas que se deixaram envolver e machucar tanto emocionalmente. Percebe-se que cada uma das outras ficou traumatizada no relacionamento com ele, o que mostra pra gente que a Faith não era codependente. A relação que se nota que ele estabelecia na série, de acordo com os relatos, era de total dominância e controle sobre a vida de cada uma delas, sem demonstrar a mínima empatia pelas necessidades delas. Imagine separar todas as moças das famílias. E é interessante que, num certo momento, uma delas faz uma analogia entre a Kelly e as drogas, como se ele tivesse se tornado a sua droga. E também a gente nota o seguinte, pelos relatos, que ele não aceitava um não como resposta, ou seja, não havia espaço para negociação nas relações dele. Só existia espaço para a vontade dele, mesmo destruindo vidas. Ele não parecia muito perturbado ou preocupado com isso, né? E não parava ou não desistia. Esses traços falam a favor, sim, de narcisismo e psicopatia. Além do que a gente vê ali de pedofilia, pois ele demonstrava a predileção total pelas meninas mais novas, como ocorreu com a Alia, que ele conheceu aos 12 anos e que engravidou e se casou com ela quando ela tinha 15, pelo menos é o que o filme conta, é o que o documentário conta, que se casou de maneira ilegal, sem o conhecimento e autorização dos pais. Uma outra coisa que me chamou a atenção no filme foi quando ele falava, pelo menos pelo que elas colocaram, que ele pedia para elas chamarem ele de pai, logo no início do relacionamento. E com isso ele já estabelecia uma relação de autoridade, porque o pai é uma autoridade sobre a criança. A partir daí ele já conduzia o relacionamento baseado no medo delas de serem punidas, se o desobedecessem. Um dos pais até chega a comentar sobre a síndrome de Estocolmo, em que a filha estaria sendo levada à dependência emocional do seu agressor, através de o que a gente pode entender como sendo a lavagem cerebral que eu comentei há pouco. Enfim, aqui eu só gostaria de comentar alguns detalhes com vocês e sugerir que quem tiver essa questão da codependência, que assistisse o filme. Porque muito do que eu vi lá, que as moças comentam, a gente vê isso com os pacientes da gente. Eu mesma já passei por coisas semelhantes em alguns sentidos. E é bastante comum, mesmo em pessoas bem mais velhas do que as moças do filme, que aqueles comportamentos aconteçam. Em outras palavras, acho que o documentário pode ensinar, sim, algumas coisas a respeito de relacionamentos afetivos abusivos e altamente lesivos. Isso é o que eu falei até agora. Para você, tocou em algum ponto e você gostaria de comentar com a gente, coloque lá nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é a sua oportunidade. E clique no sininho para receber as notificações. E não deixe de compartilhar se você gostou da sugestão. Tenha uma ótima semana, cuide muito bem de você e nada de relacionamentos abusivos, certo? Beijo, até o próximo vídeo.